Muito bem, pessoal, então bem-vindos mais uma vez ao canal Labsnet e hoje nós vamos resolver aqui um pequeno problema de rede que é fazer com que essas redes se comuniquem através de roteamento estático. Para isso, nós vamos configurar os dispositivos roteadores e a configuração de rota estática para poder fazer esse funcionamento. E quem vos fala aqui é o professor e instrutor de redes e cibersegurança, Lucas Dias. Vamos lá, então? E aí, pessoal, na verdade esse vídeo aqui é a segunda vez que estou fazendo ele, porque a primeira vez esqueci de ligar o microfone. E aí, cara, acontece. E aí eu fiz toda a configuração, a minha sorte é que eu tinha separado aqui os scripts de configuração. Então vamos entender primeiro cada parte para que a gente possa entender. Essa atividade, pessoal, ela é baseada num exercício que foi dado para os alunos do curso técnico de informática do Senac. E aí eles tinham que primeiro configurar, fazer o hardening básico dos dispositivos. E aqui nós temos aqui o que nós vamos fazer em cada um dos dispositivos. Então, por exemplo, aqui eu criei um script onde a gente vai dar um enable para poder entrar no modo de exec privilegiado. Depois eu vou habilitar aqui o terminal monitor para poder habilitar aqui os logs, tá? Depois a gente vai entrar no modo de configuração global, hostname aqui, para mudar o nome do dispositivo, desabilitar aqui a pesquisa de DNS, configurar o relógio, né, o clock aqui do dispositivo, habilitar a senha para quando o usuário der o comando enable. Também vamos encriptar todas as senhas em texto claro, configurar aqui e adicionar um usuário no nosso dispositivo para que possamos configurar o acesso remoto via SSH. Tá? Então, depois disso, configuro aqui um domínio, que é obrigatório, crio a chave de criptografia, tá? Quase esqueci esse nome, tá? Modifico aqui a versão do SSH para trabalhar na versão 2 e começo a configurar aqui as lines, tá? Então, primeira coisa, configuro a line console para quando o usuário acessar via cabo console, que é o primeiro acesso, tá? Ele tem ali um mínimo de segurança, então password, tá? Ativo esse password, exec timeout é quanto tempo ele poderá ficar inativo. Eu coloquei 10 minutos só para a questão de me ajudar aqui. E também nós temos aqui o log synchronous também para poder ele sincronizar os comandos com os logs e não interromper aqui em caso de problema, tá? Depois disso, eu configuro aqui a interface virtual onde nós podemos acessar remotamente o dispositivo via SSH, tá? E aqui habilito o login local, que é habilitar esse usuário que nós criamos, e habilito para ser utilizado apenas via SSH, e depois coloco os mesmos comandos aqui de colocar 10 minutos aqui também, tá? De acesso e também sincronização dos logs também, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui esse dispositivo, esses comandos, vou entrar aqui no meu terminal do meu dispositivo e vou configurar. Aqui ele vai pedir aqui, ó, perguntando se você quer um assistente de configuração. Aqui eu vou colocar em no aqui, beleza? Eu vou colar aqui as informações e aqui está completamente configurado, beleza? Vou fazer a mesma coisa para o meu segundo roteador. Só vou mudar o nome aqui do meu dispositivo aqui. Tá bom? Coloque aqui no. Beleza. E aqui nós temos aqui as configurações básicas aplicadas aos nossos dispositivos, beleza? Terminei as configurações básicas. O que eu preciso fazer agora? As configurações de conectividade. Então eu tenho aqui as conexões de cada dispositivo. E aí, esse dispositivo aqui, ele está conectado aqui a 3 LANs. Então eu vou configurar as 3 LANs. Então a LAN amarela está ali na interface Gigabit Ethernet 6/0. Então aqui está o IP do gateway dela. Aqui a verde claro está ali na 7/0 e não é amarela, é um laranja isso aí, tipo um laranja, né? Laranja, tá? A laranja está ali na rede 3 ali com esse IP. Logo após isso, pessoal, eu vou habilitar o serviço de DHCP. Então ele também vai ser um servidor DHCP. E a primeira coisa que eu faço é excluir ou reservar, essa talvez seja a palavra correta, para
fins específicos. Então, quando a gente reserva IPs num DHCP, primeiro a gente tem que entender o DHCP. O DHCP ele tem a função de distribuir dinamicamente IPs para os dispositivos finais, mas quando a gente fala sobre alguns tipos de dispositivos, eles não são atribuídos de forma dinâmica, mas de forma estática, como, por exemplo, o IP do gateway, um IP de um switch a gente pode gerenciar, um IP de uma impressora, tá? Um IP de uma câmera, um IP de um roteador ou um access point. Tá? Então, nós separamos uma faixa apenas para isso. Depois disso, eu vou configurar o meu servidor DHCP de acordo com cada rede. Então, aqui, observe que nós escrevemos aqui as informações de cada rede de acordo com o necessário. Então, essa rede aqui, ele tem o IP de rede 192.168.1.0, com máscara 255.255.255.192, e aqui o gateway nós temos aqui. Então, vamos entender cada uma das funções, tá? Então, primeiro crio o meu DHCP e eu dou um nome para ele. Então, o comando é IP DHCP pool e o nome exclusivo de cada DHCP é esse aqui. Aqui a rede está batendo justamente com o valor da rede e a máscara. O default router bate justamente com o IP do gateway. O DNS é o servidor DNS que nós utilizamos para poder fazer a resolução de nomes. Então, quando nós navegamos aí na internet, nós não navegamos através de um IP, nós navegamos através do nome. Então, google.com, youtube.com, globo.com e aí se vai. E também eu coloquei também um domain name aqui. Nesse caso, é quando a nossa rede já é condomínio. Então, por exemplo, uma rede baseada condomínio Windows Server, né, ou também Samba, também nós podemos já destinar o nome do domínio também, porque isso facilita a comunicação, beleza? Então, eu fiz isso para cada rede de acordo com o que foi especificado em cada rede. E aí, no final, nós vamos simplesmente salvar essas configurações, beleza? Então, deixa eu copiar aqui e vamos colar aqui. Então, esse aqui, deixa eu dar um exit aqui. Esse aqui é desse dispositivo aqui, beleza? E observe que agora ele já está todas ligadas. E o próximo eu já deixei configurado aqui também para a próxima rede também, beleza? Para a próxima rede também. Ok. Vamos. Exit aqui. Ok. Tranquilo? Então, se eu der o comando aqui, ó, do show run, eu consigo verificar que essas configurações foram todas aplicadas de forma correta e tá tudo ok, tá? Vamos verificar se os nossos DHCPs estão funcionando. Então, vou colocar aqui um em cada dispositivo. Aqui, o DHCP funcionou aqui perfeitamente, tá? Vamos pegar um outro dispositivo aqui, de outra rede. Ok, pegou. E aí eu, inclusive, já vou fazer o ping entre eles aqui, para saber se está funcionando. Vou ping aqui primeiro no meu dispositivo, 92168.0.1, ou não é 0.1, é 1.1. Beleza. E agora eu vou pingar aqui no 172.16.5.42, que é o dispositivo de outra rede, beleza? E aí, tá respondendo. Ok, até aqui tudo certo. Só que nós temos aí mais uma coisa a se fazer. O que que é? Você pode observar que esse roteador está com as interfaces ligadas para a sua LAN, enquanto esse também está ligado para a sua LAN. O que quer dizer? Que esses roteadores conseguem fazer o tráfego entre as LANs. E por que conseguem fazer? E dessa vez não vou acessar mais via console, vou acessar agora via SSH, tá bom? Já mostrar para vocês que está funcionando o SSH. Então entra aqui em command sh-l, tá? Opa, qual é o nome do usuário? 192.68.1.1. Pediu a senha. Opa, Labsnet. Ok, estou dentro do dispositivo, então até essa configuração está funcionando. Vou dar um enable aqui, Labsnet. Beleza, e aí eu vou dar o comando show IP router. E aqui isso que a gente tem que aprender, tá? Como que os roteadores eles conseguem fazer aí o encaminhamento de dados entre redes diferentes. Então tem uma rede amarela, uma rede
verde e uma rede laranja, através das informações que possui na tabela de roteamento que está sendo apresentada nesse momento. E tem basicamente 3 formas de se aprender essas informações. Primeiro, o que a gente precisa entender? Que quando um dispositivo vai se comunicar com outro de redes diferentes, tá? Então, deixa eu colocar aqui o PC4, posso se comunicar aqui com o PC13, tá bom? Então, observe que a mensagem ela começa a caminhar e quando ela chega no roteador, o roteador precisa desencapsular e ler as informações da mensagem, tá, pessoal? E aí, é porque eu não atualizei ainda o DHCP dele, tá? Deixa eu só atualizar aqui. Deixa eu pegar um outro que eu já tinha ficado pronto. Acho que vai melhorar. Opa. Deixa eu só ajustar isso aqui rapidão. Só para arrumar esse DHCP aqui. Beleza. Esse aqui está correto, tá? Eu não tinha atualizado. Agora, vamos lá. Então, vou mandar daqui para cá. Opa, deixa eu mandar de novo. Beleza. Então, quando chega aqui na tabela de roteamento aqui, pessoal, o roteador ele vai desencapsular e abrir e ler as informações de origem e para quem está indo. Baseado em quê? Baseado nessa tabela aqui. Então, ele verifica. Diz assim, cara, o destino desse pacote é o IP 10.10.1.2, que faz parte da rede 10.10.0.0. Essa rede eu conheço? Conhece. Então está aqui registrado, tá bom? Então, quando está registrado, ele consegue encaminhar. Quando não está registrado, ele não consegue encaminhar. Então, essas diferenças acontecem. E aí, diante disso, quando a rede amarela quiser conversar com essa rede aqui rosa aqui, não será possível, porque nem no roteador 1, nem no roteador 2 possui informações suficientes para alcançar as outras redes que estão em outros roteadores. Então, aqui, ó, do show IP router. Eu estou aqui lá no roteador 2, ó, IP router. Opa, ok, do show. Tá vendo? Não tem informação. Então, esse roteador 2 aqui, ele não conhece a rede amarela, a rede verde clara e a rede laranja. É impossível de eles encaminhar essas informações. Então, para isso, a primeira coisa que tem que fazer é me orientar nesse cabeamento que tem aqui entre os dois dispositivos. Observe que existe um link de comunicação entre os dois dispositivos aqui. E aí, nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar as duas interfaces para que primeiro os dois dispositivos se comuniquem e aí sim, depois eu aplicar o roteamento. Então, eu tenho esse IP aqui, ó, o IP de rede 2.0.0.30. Vou jogar na minha calculadora IP. Então, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Aí, calculadora IP. Então, tá aqui, ó. Peguei o barra 30, peguei o IP e ele me disse que eu posso utilizar o IP 2.0.0.1 e o IP 2.0.0.2 e é isso que eu vou fazer. Então, vou entrar ali na interface dos dispositivos e vou configurar aqui, ó, o IP no primeiro. Deixa eu ver se é aqui que eu estava com... Deixa eu entrar aqui pelo console mesmo, só para não atrasar, tá? Então, vou entrar aqui, ó, e vou configurar. Então, ele ligou a interface de comunicação entre os dois. Como que eu sei qual interface que é? Quando eu passo o mouse aqui, ó, ele vai aparecer a interface, isso no Pact 3, logo acontece, mas na vida real eu preciso vir aqui, ó, e verificar fisicamente onde está conectado. Então, aqui, ó, na FAST 5/0, tá ok? Mas observe que mesmo configurando, a interface ainda não ligou, ela permanece DAO. Por quê? Se eu der o comando aqui, ó, do show IP interface brief, observe que a interface que eu acabei de configurar está DAO, mas não está administrativamente desligada. Ela está DAO por ou motivos de erros ou porque o outro lado ainda está desligado, o qual eu vou configurar agora. Então, vou aqui pegar as informações do RT2. Beleza, no shutdown aqui também. E aí, vou colar. Quando eu colar, observe que aqui, ó, as duas interfaces estão se comunicando. Inclusive, eu consigo pingar uma na outra, ó. Então, vou pingar aqui, ó. Vou pegar ali do 2.2.2, pingando no 2.2.1, ó. Do ping, tá?
2.1, ó. E quando aparecer a exclamação, quer dizer que há um sucesso de comunicação, beleza? Então, entre as duas está se comunicando. Isso é suficiente para fazer um encaminhamento entre redes? Isso vai depender da minha tabela de roteamento. O que minha tabela de roteamento diz? Que a rede 2.0.0 se conhece, mas ainda não se conhece as outras redes entre si. E aí é nessa hora que nós aplicamos o roteamento estático. E o que consiste o roteamento estático? O roteamento estático ele consiste na aplicação de um comando chamado iprouter no modo de configuração global e cada roteador, então, isso aqui é do roteador RT1. Ele vai dizer, eu quero conhecer essa rede e essa rede. Então, para essa rede, ele coloca os dados dela, que é 192.168.80 e 255.255.0, beleza? Então, é justamente as informações que está aqui, então ele quer alcançar, mas como não existe um link físico, um cabo conectado daqui até o switch, ele vai precisar encaminhar esse pacote para o RT2. É como você faz um pedido na internet, via Shopee, e aí tá lá em São Paulo, de São Paulo ele manda ali para Hortolândia, e de Hortolândia manda para Palmas, e de Palmas o carteiro vem te entregar. Então não é direto. Não existe um avião que posa em frente à sua casa que vai fazer uma entrega vinda diretamente de Ribeirão Preto, vindo de outros lugares ali. E é necessário passar por vários pontos até ter o alcance. Então, qual o próximo ponto que ele vai alcançar? Nós chamamos de Next Hop. Esse aqui é o próximo ponto que ele vai alcançar. Então, para alcançar a rede 192.168.8.0 com a máscara da rede 255.255.255.2.0, ele vai encaminhar o pacote para o RT2, que é justamente o IP que é em comum entre eles, ou seja, eles fazem parte dessa mesma rede entre os dois, tá? Da mesma forma, para alcançar agora essa rede rosa aqui, ele quer alcançar 172.28.64 com a máscara da rede de destino e com o mesmo Next Hop. E agora basta eu copiar aqui as informações, vou dar um exit aqui, é em modo de configuração global, e aí vou colocar. A partir de agora, ó, se eu der o comando do show iprouter, vai observar que apareceu agora informações com a letra S. Por quê? Isso aqui foi uma forma estática que eu implementei de configuração, ou seja, uma rota manual, é como se você desenhasse um mapa no papel, de forma manual, ele não tem como mudar de forma automática, a não ser que você redesenhe de novo essa rota, beleza? Ainda assim, vai funcionar? Não. Por quê? Porque ainda o outro lado, da mesma forma, não conhece o retorno, ainda não existe. Então, numa comunicação entre redes de computadores, é necessário ter uma resposta. É como se fosse uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. Então, como esse roteador aqui desconhece a rede amarela, verde claro e laranja, então é para esses destinos que nós vamos alcançar. E agora colocando o next hop, que é o próximo salto, apontando para o seu vizinho, beleza? Então vamos fazer isso. Vou dar um exit aqui mais uma vez. E deixa eu colar as informações aqui. Boa! Funcionou. Vou verificar aqui a rota do show IP router. Agora também tem 3 rotas a mais, quer dizer que ele alcança as rotas, tá ok? Então, temos todos os passos. Quais são os passos? Primeiro, roteadores configurados. Tanto na LAN quanto na WAN. Eles precisam também se comunicarem. Segundo passo, rotas estáticas configuradas. Existe outro tipo de rotas? Existe a rota padrão, existe as rotas dinâmicas com protocolos que nós vamos aprender aqui em outros vídeos e outras aulas. Mas por enquanto nós vamos fixar apenas nesse formato aqui. A partir disso, eu vou fazer aqui o teste de comunicação. Vou utilizar aqui esse dispositivo também. Deixa eu só pegar aqui um novo IP aqui para não gerar aí um. Esse aqui está demorando. Eu apliquei aquelas informações de DHCP aqui? Não lembro. Não lembro mesmo. Deixa eu ver aqui. Do Showrun. Tá aplicado, tá aplicado, tá aplicado. Vamos ver se... Ó, esse aqui não pegou, tá?
Vamos fazer um teste aqui, ver se está funcionando de forma certinha. Também não pegou também. Deixa eu só fazer uma configuração rápida aqui. Só uma configuração rápida aqui em relação a esses passos aqui, tá bom? Só para testar, ver se é um problema de DHCP ou se é um problema de dispositivo. PC14 255 252.0 192.168.8.1, tá bom? Só verificar aqui, vai que tá errado no... Ok. Aqui tá com sucesso, sem problema, tá bom? E aqui, daqui para cá com sucesso. Deve ter algum problema de DHCP aqui no meu dispositivo. Deixa eu só olhar aqui o meu DHCP aqui. Deixa eu ver aqui, o que eu fiz aqui. LAN 92. Ah, tá faltando a rede dele aqui, ó. Acabei de verificar aqui, ó. Então, IP DHCP pool LAN 4 network 192.168.0.255.255.252.0. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom? Tinha faltado ali essa informação. Agora os dispositivos vão conseguir pegar DHCP. Tá? Então, pegou certinho. Então, a partir de agora, esses dispositivos conseguem se comunicar entre si. Beleza? Olha lá, que legal. Tá bom? Então, o que a gente, só para finalizar, a gente precisa entender aqui no final? Que cada dispositivo vai aprender as rotas que está conectadas a ele quando eu configuro aqui o IP estático. Essa é a primeira, o IP em cada interface. Então, essa é a primeira parte. Beleza? Mas eles não vão conseguir alcançar as redes que eles não estão fisicamente conectadas. Então, para cada dispositivo, eu vou precisar colocar fisicamente, tá? Colocar manualmente as rotas através do comando IP router, destino para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui para 8, esse aqui para 7 e esse aqui para 8 redes. Então, é nesse formato aqui que devemos configurar. E aí, o Next Hop vai depender muito da direção. Se eu for do 1 para o 2, esse será o Next Hop. Se o destino for aprendido do 2 para o 3, esse aqui será o Next Hop. Mas aqui também, se for do 1 para o 4, poderá ser esse aqui o Next Hop. Então, eu tenho que entender essa lógica aqui para poder aplicar esse entendimento. Beleza? Então, no mais, pessoal, é isso aí. E nos vemos na próxima aula sobre roteamento padrão e roteamento dinâmico. Beleza? Até mais. Fui!